Boa noite, galera. Para quem está chegando agora aí, a segunda parte da aula hoje vai ser a continuação, o resto final da parte de introdução do diagnóstico de métodos por imagem. Ficou faltando a parte do ultrassom, que é curtinha e que vocês precisam saber. E logo em seguida a gente vai comentar em neuroradiologia, né? Diagnósticos por imagem em neurologia e neurocirurgia. O que é importante, o que é relevante principalmente para vocês que vão prestar prova de residência. Vamos lá. Só para responder, antes de começar a aula em si, a gente vai responder a dúvida do Luiz Nascimento, né, de Unoeste, São Paulo. Ele perguntou para a gente diferenciar o que é hipodenso do que é hiperdenso. Né, como que a gente visa as diferentes cores no exame de imagem, de tomografia no caso. Né? Hiperdenso e hipodenso, assim como hipoatenuante e hiperatenuante, são vocabulários tomográficos. Então, o osso ele é branquinho aqui na tomografia, então eu posso chamar isso de hiperatenuante. Assim como esse lipoma localizado no interior do crânio é hipoatenuante, é escuro, é preto, é hipodenso ou hipoatenuante. Tá? Respondido a pergunta do Luiz, obrigado pela pergunta, Luiz. Vamos continuar então a aula da onde a gente havia parado. Segunda parte da aula, finalzinho da aula de introdução de diferentes métodos de imagens, falando um pouquinho de como funciona o ultrassom. O ultrassom é igual, imagina o sonar de submarino. O sonar de submarino, para saber a profundidade, sonar de navio, melhor dizendo, para saber a profundidade que você está, você emite uma onda sonora. Essa onda sonora ela bate no fundo do mar e é refletida para a superfície do mar. E quando ela chega na superfície, o submarino detecta esse retorno dessa onda sonora. Quanto mais tempo essa onda sonora demora para voltar, é sinal de que você está em águas profundas, né? Que você está em uma profundidade maior. O ultrassom é mais ou menos dessa mesma forma. Você forma onda sonora através de uma onda elétrica, ou seja, você liga o seu aparelho de ultrassom na tomada, na corrente elétrica, e a partir dessa corrente elétrica você transforma, você excita, estimula a vibração de cristais, e isso estimula a produção de uma onda mecânica, a onda sonora, aliás, a onda eletromagnética, a onda elétrica é transformada então numa onda mecânica de alta frequência, e isso seria a onda ultrassonográfica, a onda do ultrassom. É uma onda sonora. A partir daí, esse som ele vai penetrar, vamos supor, um ultrassom de abdômen, no abdômen do paciente. E dependendo do órgão que ele estiver atingindo, imagina não só uma onda sonora, mas imensos pulsos, quantidade de pulsos sonoros emitidos ao mesmo tempo. Parte desse som, ele vai bater e vai refletir na pele. Parte ele vai chegar no fígado e vai refletir. Parte ele vai chegar mais profundo e vai refletir. Então, a quantidade de som que vai ser refletido por estruturas mais compactas, vamos dizer assim, como o cálcio, aliás, o cálcio, melhor dizendo, ele não vai deixar ultrapassar onda sonora através dele. Enquanto se você pegar uma estrutura com água dentro, como por exemplo a vesícula biliar e a bexiga, o som vai se propagar muito bem por essa água. Tá? Então ele vai demorar mais, vamos dizer assim, para retornar. Ou simplesmente ele se dissipa e não retorna. Fica sem eco, anecogênico, vamos dizer assim. O osso, ele bate, reverbera, o som ele parte, reflete, e nenhuma parte desse som ele atravessa o osso. Então ele forma uma sombra acústica posterior. Como que a gente vai ver essa imagem? Como um escuro na imagem, atrás dessa calcificação. Vocês vão entender quando eu mostrar a imagem do ultrassom melhor para vocês, vai ficar mais bem exemplificado. Então, funciona da seguinte forma, o som vai passar com mais facilidade, como por exemplo a água, você vai ver como escuro no ultrassom, preto, anecogênico ou hipoecogênico no ultrassom. Quando você vê uma estrutura que o som vai ter dificuldade de ultrapassar, quanto mais dificuldade ele tiver para ultrapassar, mais ecogênico você vai ver essa estrutura. Como, por exemplo, é o caso do cálcio, que não vai deixar nada de som passar por através dele. Tem algumas estruturas que o som passa com relativa facilidade e relativa dificuldade. Como, por exemplo, um órgão maciço como o fígado. O fígado, o som não tem tanta facilidade para passar como teria numa vesícula biliar, porém, ele tem muito mais facilidade para passar do que teria numa estrutura cálcica. Um outro exemplo de estrutura que a gente tem que lembrar é a alça intestinal. A alça intestinal, por ter gás, o ultrassom não consegue ultrapassar esse gás. O som não se propaga bem no gás. Tá? Então, a alça intestinal vai ser uma coisa que vai atrapalhar
o diagnóstico de patologias para o nosso exame ultrassonográfico. Aquele paciente com abdômen agudo, distendido, vai ter um exame ultrassonográfico piorado. Se eu quiser fazer o exame de um paciente craniano, ultrassom de crânio, vocês ouvem falar de tomografia de crânio, de raio-x de crânio, de ressonância de crânio, mas ouvem falar pouco de ultrassom de crânio. Por quê? Porque o som não sente muita dificuldade de passar do que é cálcico. Tá? Então, tudo que está por dentro da calota craniana, o som não chega. Então, não chegando, a imensa maior parte desse som não chegando, você tem o quê? Você tem a não produção de imagem. Indicações. Em neuro. Quando você vai utilizar em neuro? Principalmente no intraoperatório, quando você está com uma craniotomia aberta, aí o som, você colocando no aparelho de ultrassom, você já vai ver o cérebro diretamente, então, com nitidez. Ou naqueles casos que a criança ainda tem a fontanela aberta. Tá? Então, para monitorização de patologias neurológicas da infância até o momento do fechamento da fontanela, o ultrassom é fantástico como método de imagem. Barato, não vai radiação, tá? É fácil acesso. O único defeito, vamos dizer assim, do ultrassom é que ele é operador dependente. Então, eventualmente, a gente tem colegas que não têm uma formação devida e que saem fazendo ultrassom sem a capacitação adequada e que acaba fazendo um exame de má qualidade. Graças a Deus não é assim que ocorre, não dá para generalizar, né? Tem muito lugar que faz exame sério e o ultrassom tem esse viés, né? Quer dizer, não dá para tomografia, independente do laudo tá bom ou tá ruim, você pegar o filme depois e olhar, você pode falar assim, não, o cara comeu bola aqui, ou o cara errou no relatório. O ultrassom não, se o cara comeu bola na hora de documentar as imagens mais relevantes do exame, ninguém vai ter como contestar esse laudo dele. Por quê? Ele viu o momento do exame, o dinâmico, coisa que uma capacidade de ultrassom tem, é fazer o exame dinâmico. Você vai fazer no exame ao vivo. Tá? A tomografia não, você imprime os melhores momentos. Na ginecologia, para avaliar colo uterino, para avaliar útero, para avaliar espessamento endometrial em paciente menopausada, você está suspeitando de um câncer de endométrio, para se avaliar uma retenção, um hematocolpo, para você avaliar uma patologia ovariana, um câncer ovariano, uma endometriose, são todas as indicações, um teratoma ovariano, que o ultrassom tem o seu papel. E é barato, é rápido, é dinâmico, e tem quase todo lugar tem um aparelhozinho de ultrassom. Então, é fantástico na ginecologia. Quase todos os pronto-socorros de São Paulo, graças a Deus, têm um ultrassom. Medicina interna. Medicina interna, qual que é o grande viés, qual que é o grande vilão? É a alça intestinal do ultrassom. Coisa que não ocorre com os outros órgãos, né, que não tem gás dentro. Né? A alça intestinal é o grande problema, vamos dizer assim, do ultrassom. Quanto mais distendido o paciente com abdômen agudo, pior vai ser o exame ultrassonográfico dele. Sistema músculo-esquelético, o ultrassom, com exceção de estruturas ósseas, ele vê muito bem parte tendínea. Eventualmente ele vê a parte ligamentar, dependendo de que ligamento você quer estudar, mas especialmente ele vê bem lesões superficiais, o que está muito próximo da pele. Quanto mais profunda é a lesão, pior vai ser a minha imagem ultrassonográfica, de uma forma geral, mas especialmente falando aqui em sistema músculo-esquelético. Pequenas partes para você avaliar um lipoma subcutâneo, para você avaliar uma tireoide, um nódulo tireoidiano, é fantástico o ultrassom, vai até servir de guia como uma punção por agulha fina de tireoide, de um nódulo tireoidiano. Então, são diferentes aplicações para um método que é fantástico, barato e não envolve radiação, não tem problema nenhum de você expor várias vezes o paciente com exame ultrassonográfico. Essa imagem de um crânio, olha só, como a gente vê detalhe de um corte sagital e de um corte no plano sagital e de um corte no plano coronal do encéfalo de uma criança ainda com fontanela aberta. Eu tenho como avaliar todo o sistema ventricular. A gente vê a anatomia dos cornos frontais dos ventrículos laterais, dos cornos temporais dos ventrículos laterais, dos lobos temporais, da cisterna supracelular e da região frontal bilateral, dos lobos frontais bilateralmente. A gente tem uma ideia muito boa dessa anatomia. E olha só, numa criança que tem a suspeita de uma hemorragia, aquele prematurinho que nasceu, quanto mais pré-termo, maior chance de desenvolver o quê? Uma hemorragia perinatal intracraniana, né? Então você pode ter essa hemorragia subependimária intracraniana e que é típica do prematuro.
Quanto mais prematuro, maior a chance de desenvolver isso. E você vai ver esse coágulo como uma área hiperecogênica, tá? Do ultrassom. Aqui a gente vê no plano sagital esse mesmo coágulo dessa mesma criança. Vamos lá. No caso do sistema gastrointestinal, vamos dizer assim, a gente falou em tomografia, é excelente para víscera oca e excelente para víscera maciça. A ressonância magnética é excelente para órgão maciço, melhor dizendo. E agora, para vesícula biliar, o ultrassom ainda é um exame de primeira escolha. Porque é barato e você vê com detalhe a superfície da vesícula. Você vê com detalhe o processo inflamatório da vesícula, a mensuração da parede dessa vesícula, o espessamento da vesícula, no caso de uma colecistite. Você consegue ver líquido pericolicístico no caso da colecistite. Você vê os cálculos nitidamente, né, nesse exame ultrassonográfico. Observem, como a gente comentou, a vesícula, por ser recheada por líquido, por ser preenchida por líquido, você acaba tendo o quê? Você acaba tendo uma facilitação na passagem do som e, portanto, ele é escuro, ele é hipoecogênico, ele é anecogênico, melhor dizendo. Tá? Ele não tem eco, a água passa com o som passa com muita facilidade. Em contrapartida, onde tem a calcificação, melhor dizendo, onde tem os cálculos vesiculares, poderiam ser cálculos renais também, tudo que é estrutura cálcica, o som bate, reflete e não atravessa esse cálculo. Por não atravessar, fica uma sombra escura atrás, o que a gente chama de sombra acústica posterior. Algumas provas de residência médica estão tendendo agora a cobrar uma ou outra imagem de ultrassom também em prova, tanto em prova teórica, mas principalmente em prova prática. Você falar, que estrutura é essa? É uma vesícula biliar, está preenchida por líquido, por ser anecogênico, o som passa facilmente, e tem cálculo dentro, porque é hiperecogênico, algumas bolinhas hiperecogênicas, com sombra atrás, mostrando cálculos no interior da vesícula biliar. Tá? Em termos de ginecologia, olha só, o endométrio ele é hiperecogênico, a gente tem como medir essa espessura do endométrio para se avaliar um paciente depois da menopausa, paciente climatérico, para se avaliar um controle de reposição hormonal desse doente, mensura essa espessura endometrial. Tá? Então, diagnóstico de uma polipose endometrial, o ultrassom é fantástico. Tem gente que até faz contraste no ultrassom, contraste líquido, vamos dizer assim, no útero. Você cateteriza esse colo uterino e coloca líquido dentro da cavidade uterina. O líquido ele vai abrir a cavidade uterina e vai ver melhor um eventual pólipo. Por quê? Porque o líquido é anecogênico, ou seja, preto no ultrassom, passa facilmente, encontra o pólipo, não. O pólipo ele vai ficar aquela bolinha hiperecogênica e você vai facilitar esse tipo de diagnóstico. Aqui no caso, na medicina fetal, no caso da obstetrícia, a gente tem, além de detectar malformações, inúmeras malformações fetais, a gente tem como avaliar a vitalidade fetal, né, através de perfil biofísico fetal, através de Doppler fetal e também para, eventualmente, a detecção de trissomias, no caso, malformações mesmo, medindo a translucência nucal. Quanto maior essa translucência, que é medido normalmente em 12 semanas de gravidez, a chance de trissomia é maior. Bom, a próxima aula, então, é a parte de neuroimagem. Neuroimagem, talvez um dos assuntos mais intrigantes e mais bonitos dentro da radiologia. Complementando o que já foi dito na aula de introdução aos diferentes métodos de imagem, a gente tem como na neuro o raio-x, que pouco serve. Por quê? Porque o raio-x pouco serve em neuro? Porque não vem encéfalo. Você vê que no encéfalo? Lembra? Vamos recordar na aula passada. Erosão de dorso celular. Pode ser um sinal de quê? Paciente com cefaleia, vômito, papiledema, tríade de Charcot. Mais, paciente com bradicardia, irregularidade respiratória, hipertensão arterial sistêmica, tríade de Cushing, ou seja, 2 tríades de hipertensão intracraniana. Com erosão de dorso celular no raio-x, é uma marquinha, é um sinal radiográfico de hipertensão intracraniana. Se for criança, a criança, além da erosão de dorso celular, ela pode ter o que também? A marca das circunvoluções cerebrais, dos giros cerebrais, sobre a calota craniana, mostrando o sinal da prata batida, que nada mais é do que os giros cerebrais fazendo impressão sobre a tábua óssea interna. Então a gente vê isso no raio-x. Calcificação de pineal, que é uma calcificação fisiológica, o deslocamento dela para um dos lados, para frente ou para trás, pode mostrar para a gente onde está um processo expansivo, que no caso é contralateral, obviamente, ao desvio da calcificação de pineal.
Raio-X é muito pouco, né? Raio-X a gente vê bem fratura, vê bem o que além de fratura. A gente avalia bem no raio-X a textura óssea, por exemplo, uma lesão para ver mieloma múltiplo, metástase óssea, para ver um distúrbio metabólico, como por exemplo uma talassemia, uma anemia, mostrando aquele aspecto frangeado como se tivesse o crânio com um monte de cabelinho. Vocês vão ver a imagem disso. São tudo diagnósticos que o raio-X ajuda e ajuda muito. A angiografia digital. A angiografia digital, como a gente começou a falar na aula anterior, tem como base uma punção direta de artéria femoral. A gente cateteriza essa artéria femoral e retrogradamente a gente sobe para a artéria ilíaca externa, ilíaca comum, a aorta, e da aorta a gente consegue subir com o catéter para uma das carótidas. Chegando nas carótidas, eu posso injetar o contraste iodado e mostrar o quê? Na administração do contraste iodado eu mostro o realce vascular, né, de toda a trama vascular. Agora, se eu tenho já um diagnóstico de um aneurisma, por exemplo, um aneurisma em bifurcação de cerebral média, eu posso subir mais com o meu catéter até o colo desse aneurisma, e não só injetar contraste lá dentro, mas eu posso injetar o quê? Injetar mola, injetar espiras metálicas, a ponto de que essas espiras ocluam a luz desse aneurisma e trate esse aneurisma. Poupe o doente de uma crinotomia com clipagem de aneurisma. Não preciso mais clipar a maior parte dos aneurismas. A maior parte dos aneurismas eu consigo tratar por via endovascular. Isso é caro? A mola é muito mais cara do que um clipe. Só que o americano gosta de comparar não só o bem do doente, mas o custo do procedimento em si. Né? Porque então, cada mola, cada procedimento, só material sai mais de 30 mil reais. Para que eu vou pagar 30 mil reais numa embolização do aneurisma se eu posso clipar um aneurisma com o preço de um clipe, não passa, do custo do material de um clipe de aneurisma não passa 4 mil reais. Para que eu vou fazer isso? Lembrar que esse doente, além do custo do material, você tem tempo de internação em UTI, do pós-operatório, do pós-procedimento, antibiótico e medicamentos de uma forma geral que vai ser usado nesse doente no pós-procedimento, que é muito maior no paciente que é clipado por via aberta, vamos dizer assim. Além disso, o tempo de INSS que esse paciente, de previdência social, e muitas vezes o paciente vai ter muito mais complicação, vai ficar inválido por causa desse procedimento. Então, tudo isso, pesando em termos de custo para um sistema único de saúde e para um governo, mostrou para os americanos que o custo de uma embolização aneurismática é mais barato do que uma clipagem de aneurisma. A tendência agora é a substituição para a imensa maioria. Tem casos que a clipagem ainda é melhor, mas para a imensa maior parte dos casos mostrou-se que a embolização de aneurisma é melhor. Por que eu estou falando isso? Porque a embolização do aneurisma é parte da angiografia. É angiografia, você está fazendo angiografia, só que através do seu catéter você está colocando mola ao invés de injetar somente o contraste. Vamos lá. A tomografia computadorizada. Tomografia computadorizada em crânio é o método mais barato, é o método rápido. Com menos de 1 segundo você faz a aquisição de um crânio, como a gente já comentou. Você acaba vendo bem, vendo rapidamente e bem lesões encefálicas traumáticas, como por exemplo uma contusão hemorrágica, como por exemplo um edema cerebral, um swelling. Você acaba vendo bem uma coleção extraaxial, seja subdural, seja extradural, ou seja um hematoma subaracnoideu. Para hematoma subaracnoideu, só para vocês terem uma ideia, 95% de sensibilidade no primeiro dia da hemorragia subaracnoidea. Tá? 95% no primeiro dia. Lógico, perde para quem? Perde de sensibilidade para o método ouro, que é a punção licórica. Você vai ver célula xantocromática, de degradação de hemácia, e esse é o método ouro. No entanto, com exceção dessa punção, em termos de método de imagem, é o método de escolha inicial, é a tomografia, por ser altamente sensível à hemorragia subaracnoide. Quem que é a principal causa? A principal causa não traumática é rotura de aneurisma. Vamos continuando lá. Além disso, nós temos a ressonância magnética. Ressonância magnética, gente, ela é o padrão ouro para neuroradiologia de uma forma geral. Muitas vezes você até contesta o laudo da patologia. Por exemplo, se eu tenho um astrocitoma, um tumor chamado astrocitoma, um tumor infiltrativo cerebral primário, chamado de astrocitoma, e a patologia falou que é baixo grau na biópsia, e você olha na imagem e você acha que é um alto grau, é um glioblastoma. Glioblastoma é o tumor primário mais frequente. Você muda o estadiamento do doente.
Tá? Então, até para estadiar, muitas vezes, a ressonância magnética tem um papel fundamental até soberanamente em relação à patologia. Olha só como é fundamental a ressonância. Para avaliar e estadiar doenças neurodegenerativas, para avaliar lesões vasculares, para avaliar lesões inflamatórias infecciosas, tá? Como, por exemplo, uma neurotuberculose, uma infecção oportunista pelo HIV, como, por exemplo, a neurotoxoplasmose, para um abscesso cerebral qualquer. Para tudo isso, a ressonância magnética é o método de escolha. Então, vamos lá. Raio-X. Lembrar que o raio-X vamos procurar obter duas incidências diferentes. Por quê? Você quer evitar o efeito de sobreposição de imagem. Você quer avaliar em dois planos diferentes para topografar melhor onde é que está a lesão. Para você ter uma ideia tridimensional dessa lesão e não apenas bidimensional, que representa apenas uma incidência. Uma incidência bidimensional. Duas incidências, pelo menos você tem uma ideia mais em 3D do que a doença está representando. Lembrar do raio-X, estrutura craniana, você vê bem, tá? Você vê bem a textura óssea do crânio para ver lesões metabólicas, lesões osteolíticas. Estou sendo repetitivo, mas é para vocês decorarem. Nesse tipo de coisa, onde que o raio-X faz a diferença, onde esses métodos diferentes de imagem fazem a diferença. Lembrar, isso aqui é um esqueminha bacana que eu peguei na internet do Homer Simpson, mas infelizmente o raio-X não vê cérebro, tá? Não vê essa atrofia cerebral que o Homer tem, ele só vê parte óssea, tá? Raio-X, a limitação do raio-X é encéfalo. Textura óssea, a gente já comentou. Exemplo, talassemia, aquele aspecto franjeado, né? Aqueles cabelinhos no raio-X de crânio que você vê. Que mais? Lesões numulares de mieloma múltiplo, também textura óssea. Lesões osteolíticas de mieloma múltiplo. Metástase osteolíticas, metástases osteoblásticas, também você vê no raio-X. Que mais? Aquele padrão osteolítico e osteoblástico misturado que a gente vê na doença de Paget, também você vê muito bem no raio-X. Malformações cranianas com macrocrania ou microcrania. Fusão precoce de uma sutura craniana, seja coronal, seja sagital, seja lambidoide. Qualquer fusão precoce, o raio-X é muito bacana para ver. Tá? Além do que avaliar um hipotelurismo, que é uma órbita mais próxima da outra. Que a gente vê num goleiro de um grande time de São Paulo, né? Aquele olhinho muito pertinho um do outro, que catou pênalti ontem, né? Então, isso tudo também a gente vê bem no raio-X. Macrocrania ou microcrania a gente já comentou. Calcificações. Calcificação bacana no raio-X. Se você tem um paciente com mancha vinhosa na face, convulsão, tá? Epilético, retardo de cognitivo, esse paciente tem, retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, acompanhado de calcificação giral no raio-X, eu vou pensar numa síndrome, que é a síndrome de Sturge-Weber. Ou seja, o diagnóstico foi feito com raio-X. Como que eu vi encéfalo no raio-X? Porque esse giro cerebral estava calcificado, só por isso. Calcificações fisiológicas, especialmente a calcificação da pineal, como eu já falei, é um marcador. O desvio dela para um dos lados mostra um desvio, mostra a possibilidade da existência de um tumor. E a angiografia, como a gente já citou, como a vanguarda em termos de tratamento de aneurismas. Bom, só para mostrar e ilustrar tudo aquilo que a gente está defendendo com unhas e dentes. Olha só o mieloma múltiplo, múltiplas lesões tumulares em forma de moeda osteolítica, muito bem delimitada. Raio-X. Tá? Cintilografia muitas vezes poderia passar batido, mas o raio-X não passou. Olha só, aspecto frangeado da calota craniana em uma alteração metabólica. Também essa textura frangeada a gente vê muito bem na talassemia. Raio-X, deu o diagnóstico. O que mais? Outra lesão numular, esqueci de falar, numa lesão granulomatosa, normalmente no sexo masculino, que é a histiocytose X, também chamada, um dos tipos de histiocytose X é o granuloma eosinofílico. A gente vê uma lesão numular assim, osteolítica, bonitinha, bem delimitada. Esse padrão meio heterogêneo, áreas osteolíticas com áreas osteoblásticas misturadas, poderia ser uma metástase? Poderia, mas também poderia ser quem? A doença de Paget, que também o diagnóstico é raio-X. Aqui no Paget, numa outra fase do Paget, só exemplificado por lesão osteolítica. O Paget pode ter lesão só osteolítica, só osteoblástica ou misto de osteolítica com osteoblástica, assim como as metástases. Tá? Metástase poderia ter o mesmo padrão de doença de Paget. Lembrar que 90% das metástases de mama são osteolíticas. 90%. 90% das metástases de próstata são osteoblásticas. Tá? Então,
obviamente, 10%. Próstata, osteolítica, 10% da mama, osteoblástica. Suturas cranianas, olha, fusão precoce de uma das suturas, seja coronal, seja sagital ou seja lambidoide, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma cranioestenose, uma craniosinostose, diagnóstico radiográfico, diagnóstico pelo raio-x. Vou utilizar a fontanela aberta para fazer ultrassom quando estiver aberta. Tá? Então, isso vai dar detalhe riquíssimo do encéfalo desse meu doente. Do contrário, crânio fechado, dificilmente eu vou ter um acesso ultrassonográfico de qualidade. Tá? Por quê? Porque o osso, o ultrassom não passa pelo osso. Cranioestenose, olha só, essa malformação, a fusão precoce de uma sutura coronal só de um lado, o que aconteceu? Retraiu a órbita, o olho ficou retraído, um olho em arlequim. Isso é um diagnóstico do raio-x, o raio-x não perdeu. A fusão precoce de uma sutura sagital, só para mostrar aqui para vocês, imagina se essa sutura só fechar. Se essa sutura fechar, o que vai acontecer para compensar isso? Essas outras alargam. Se eu tenho um fechamento da sagital, eu vou ter um estreitamento no diâmetro lateral do crânio. Em contrapartida, um aumento do diâmetro anteroposterior. Tá? Que é o que eu estou vendo aqui, nesse fechamento de sutura sagital. Tá? Que mais? Agora, imagina se eu tenho um fechamento da sutura coronal. O crânio, ele encurta no sentido anteroposterior, só que ele acaba alargando as outras suturas no lateral. Então, vou ter o aspecto mais gordinho do crânio e mais curto do anteroposterior, que é esse aspecto aqui. Ou seja, a cranioestenose é uma grande indicação para o raio-x. Vamos lá. Aquele paciente nosso da mancha vinhosa, de um lado do crânio, acompanhado de epilepsia, que é uma facomatose, é a síndrome de Sturge-Weber, a gente vê bem essas calcificações na topografia dos giros cerebrais e é um diagnóstico também que o raio-x não come bola. Na maioria das vezes você consegue ver essas calcificações exuberantes pelo próprio raio-x. Angiografia digital, lembrar como eu faço essa angiografia. Faço um raio-x, já estou com o meu vaso cateterizado, meu catéter está bem na carótida, já para injetar. Né? Só que antes de injetar eu faço um raio-x. Esse raio-x, faço o negativo dele. Logo depois eu pego esse negativo e seguro, guardo. Injeto o contraste, eu vou ter o vaso realçando junto com o crânio. Só que eu quero tirar esse osso do crânio para poder enxergar melhor o vaso. Pego aquele negativo do raio-x sem contraste, somo com o meu raio-x pós-contraste e vou ter uma subtração digital óssea. Vai ficar apenas o vaso e aí sim eu consigo avaliar somente o vaso. Lembrar que o contraste da tomografia e da angiografia é um contraste iodado, à base de iodo. Tem alto peso molecular, o raio-x não consegue ultrapassar com tanta facilidade. Indicações neurológicas. A tomografia computadorizada faz parte, mais uma vez dizendo, vamos ver se vocês guardam isso, faz parte do exame tomográfico. Tá? Então, a tomografia computadorizada, fazendo parte do exame tomográfico, não, faz parte do exame neurológico, que me desculpem os clínicos. Por quê? Porque aquele paciente que está lá, vamos dar um exemplo, o paciente está hemiparesia alterna. Eu estou com uma paresia facial de um lado e braquiocrural do outro lado, síndrome de Foville, Millar-Gobler. Topograficamente, eu imagino, essa lesão está na ponte. Está na ponte. Tendo uma lesão pontina, você não vai pagar para ver, você vai fazer uma tomografia para confirmar que tipo de lesão pontina, que tipo de etiológico está determinando aquele diagnóstico sindrômico, aquele diagnóstico topográfico seu. Além disso, você tem uma outra, vamos falar de uma outra síndrome qualquer, por exemplo, uma síndrome de Parinot, paralisia do olhar vertical. Topograficamente, você localiza aquela região como na cisterna da pineal ou no teto do mesencéfalo. Eu quero ver a imagem do espessamento eventualmente de um tumor daquela região, de um tumor de pineal ou no tumor de teto mesencefálico, para a gente ver melhor para a gente fazer o diagnóstico etiológico, vamos dizer assim. Então, faz parte, sim, do exame neurológico. Vantagem e desvantagem em relação à ressonância. Ressonância magnética, protocolo resumido, mas uma ressonância bem feita. Resumida, 15 minutos de duração. Uma tomografia hoje bem feita, demora, em média, 1 segundo em aparelho moderno. Menos de 1 segundo nos aparelhos modernos. Então, em termos de tempo, quando você está falando de urgência, incomparável. Problema do raio-x, grande problema. Para alguns tipos de doença, a ressonância é melhor que o raio-x. Aliás, para quase tudo. Para estadiar um tumor, a ressonância é melhor que o raio-x. Em termos de especificidade de uma lesão,
a ressonância acaba sendo, sensibilidade, melhor dizendo, e especificidade também de uma lesão, a ressonância acaba sendo melhor que a nossa tomografia. No entanto, a ressonância, ela não vai radiação. O raio-x vai radiação. Quando você vai irradiar uma criança é complicado, né? Aí você vai pensar, eu vou irradiar a criança, ela tem um potencial de desenvolver raio-x, a exposição do raio-x aumenta a incidência de sarcoma, aumenta a incidência de leucoses, tá? Então, especialmente em criança. Agora, se você pensar assim, eu vou irradiar a criança com tomografia, ou eu vou anestesiar essa criança para ela fazer a ressonância magnética. Então, tem que pesar qual que é a indicação precisa de cada caso para se optar ou por tomografia ou por ressonância magnética. Termos de tomografia, a gente comentou na aula passada, mas vale a pena frisar. Centro e janela. Tudo isso dentro de uma escala de densidade, que é a escala de Hounsfield, tá? Mais detalhe disso a gente comentou na aula anterior. Quem tiver dificuldade de entender daqui para frente, como que funciona esse tipo de escala, acessem a aula anterior via remota na internet de vocês. Mas então, para quem já acompanhou essa aula anterior, a escala de Hounsfield vai de menos 1000 a mais 1000, menos 1000 é o ar, mais 1000 perto do metal. O cálcio vai ser denso, então vai estar na escala de Hounsfield, então uma escala de densidade tomográfica mais alto, enquanto a água vai ser o marco zero dessa escala tomográfica. A densidade é zero, vamos dizer assim, é óbvio que a água tem densidade de 1, mas na escala de Hounsfield ela é representada como o marco zero. O encéfalo é mais denso que a água, tem uma densidade, uma atenuação em torno de 30 a 50 unidades de Hounsfield. O sangue ele vai chegar a 70, por quê? Sangue coagulado, o que acontece? O hematócrito do sangue coagulado é maior que o hematócrito do sangue no interior do vaso. Por quê? O sangue coagulado, há aquela cápsula do coágulo, o coágulo retrai, o soro é extravasado para ao redor do coágulo, e o centro do coágulo, o core do coágulo, ele fica acumulando hemácia, acumulando elemento figurado. Tá? Acumulando hemácia, você tem acúmulo de ferro num curto espaço, e o ferro tem alta densidade, e portanto o coágulo é hiperdenso na tomografia. Quanto mais retraído esse coágulo, mais hiperatenuante ele vai estar, mais hiperdenso ele vai estar. Tá? A gordura é negativa. A gente lembrar que a gordura, desde do colégio, a gente sabe que se colocar óleo e água, a água vai ficar mais pesada e o óleo vai ficar mais superficial. Então a gordura é menos densa do que a água, também na escala de Hounsfield, obviamente. A partir daí eu tenho o conceito de centro e janela, tá? Que a gente já comentou e que a gente vai brincar, no caso, para diagnóstico de neuro. No trauma, sempre avaliar a imagem numa workstation para trabalhar o que é centro e o que é janela. Aqui a gente vai ver, de novo, o grau de cominuição da fratura melhor numa janela óssea, ou seja, que o centro dessa imagem, centro e janela, é uma convenção que eu faço no pós-processamento de imagem. Como assim? Se eu pegar brilho e contraste, botão da televisão de vocês, brilho e contraste, colocar o brilho, eu vou colocar no brilho médio, para avaliar uma imagem, uma novela, um jogo de futebol, a gente avalia e coloca um brilho médio. Se eu quero avaliar uma coisa muito clara, eu aumento o brilho. Uma coisa muito clara, eu diminuo o brilho. Uma coisa muito clara, muito escura, eu aumento o brilho. Tá? Assim como eu vou estar fazendo para avaliar centro de uma lesão tomográfica, de uma alteração tomográfica. Se eu quero avaliar cérebro, eu tenho que colocar o meu brilho para avaliar cérebro. Meu brilho próximo à atenuação, meu centro próximo à atenuação do cérebro. Brilho encara como sendo centro. Brilho intermediário é o centro intermediário, é o cinza intermediário. O cinza intermediário eu coloquei 40 unidades de Hounsfield, é a atenuação média do cérebro. A partir daí, eu coloco uma janela de leitura em que mais do que a atenuação dessa janela, só para quantificar em número. 40 é o cérebro de centro. Se eu colocar intervalo de 30 para mais e 30 para menos, eu vou estar avaliando de 10 a 70. Acima de 70 eu vou enxergar como na minha escala de cinza? Branco. Então, o sangue que tem densidade de 70 e a calcificação que tem densidade de 150, eu vou enxergar da mesma forma, branco. O sangue da hemoventriculia, como o sangue da tábua óssea, eu vou enxergar como branco. Não vou conseguir distinguir. Agora, tudo que tiver com menos densidade de 10 nessa minha janela, eu vou enxergar como preto. Tá? Então, quem que tem menos densidade do que 10 unidades de Hounsfield? A água do líquor tem menos de 10. Que mais? O ar, que está em volta da cabeça do doente, também tem densidade
negativa, menos 1000, e eu vou enxergar da mesma forma que eu vejo o líquido. Por quê? Porque está menos que 10 unidades de Gauss. E nessa escala que eu propus, nessa janela que eu propus uma leitura de 10 a 70 com centro em 40. Então, centro e janela vai depender do que eu quero avaliar. Eu quero avaliar cérebro, centro em 40. Eu coloco uma janela, aí posso colocar 30 para mais e 30 para menos, ou 40 para mais, 40 para menos, enfim, do jeito que você quiser. Para avaliar osso, eu preciso colocar o centro perto do osso. O centro tem que estar em torno de 150 unidades Gauss, próximo à atenuação, à densidade do osso na escala de Gauss. E a partir daí eu coloco a minha janela, delimitando esse centro. Lembrar que quanto maior a janela, maior quantidade de tons de cinza eu vou ter e menor contraste eu vou ter. Quanto mais estreita a minha janela, uma menor quantidade de tons de cinza eu vou ter, porém eu vou ter mais contraste. Tá? Vai ficar muito preto e branco. Para avaliar cérebro, cinza, atenuação média do cérebro. Para avaliar osso, atenuação média do osso. Então, a combinação dessa fratura eu vejo bem na janela óssea. O edema cerebral pós-contusional e a hemoventriculia, eu vou ver bem na tomografia com janela para crânio, para cérebro. A tomografia ainda permite a gente fazer reconstruções do crânio para um paciente que queira fazer uma plástica craniana para diminuir uma macrocrania, para uma hidrocefalia crônica, ou para corrigir uma crâniosinostose, uma cranioestenose, como a gente propôs. A tomografia computadorizada acaba sendo um exame útil que vai se somar ao raio-x. A gente pode obter essa reconstrução em diferentes planos. Um minutinho só para mim tomar uma aguinha que está secando a garganta. Opa. Realce pelo meio de contraste. Olha só. Tudo que realça no fígado, um nódulo que realçou precocemente no fígado após a administração do meio de contraste iodado, eu posso afirmar que esse nódulo é hipervascularizado. É um nódulo hepático hipervascularizado. No cérebro, o que acontece? No cérebro, tem dois mecanismos de realce. Por que realça? Lembra que o sangue chega, o sangue tem o contraste. O contraste é a base de iodo. O iodo tem alto peso atômico. O raio-x não consegue ultrapassar o iodo e fica opaco. Fica denso na tomografia. Esse é o mecanismo. Agora, vamos ver isso num quadro. Se você tem um tumor que chega... Olha, o cérebro normal, está exemplificado aqui. Esse tecido cerebral tem 4 vasinhos chegando para irrigar esse tecido cerebral. Tudo bem. Você injeta o contraste iodado, tudo bem, ele vai ter um realce natural do cérebro. Porque o cérebro tem capilar, tem artéria, tem veia, então tem um aumento de densidade. Normal, fisiológico. A partir do momento que eu tenho um nódulo que realça mais pelo meio de contraste, eu vou pensar em duas situações. Ou aumentou a quantidade de vaso que chega nesse tecido por uma neoangiogênese tumoral. Tá? Então tem uma neoangiogênese tumoral. É uma lesão, não diria nem tumor ainda, eu diria uma lesão hipervascularizada. Ou o seguinte, temos que lembrar que no cérebro existe a chamada barreira hematoencefálica. Para que serve essa chamada barreira hematoencefálica? Você teve uma gripe, por que acontece? Você tem uma gripe e logo em seguida você não desenvolve uma encefalite por vírus influenza. Por que você tem uma bacteremia e você não faz facilmente um abscesso cerebral? Né? Por qualquer bacteremia, por uma pneumonia, pode complicar com abscesso? Pode, mas é a menor parte dos casos. Numa faringite, numa otite, por que a menor parte evolui para abscesso cerebral? Tem a bacteremia? Tem a bacteremia. Só que temos que lembrar que os capilares do cérebro, eles são vedados por essa chamada barreira hematoencefálica, que vão fechar toda e qualquer possível fenestração desse endotélio. Tá? Então, fechando, ele vai deixar com que passe livremente apenas o que? Gases e o que interessar para o cérebro, que no caso é a glicose. A única coisa de alto peso molecular que ele deixa passar é a glicose por transporte ativo, porque interessa. O resto, ele só deixa passar os gases, tá? Por transporte passivo. Então, o meio de contraste é alto peso, ele não passa.
A partir do momento que eu tenho essa barreira hematoencefálica é para proteção então do cérebro. A partir do momento que eu tenho uma quebra da barreira hematoencefálica por um processo infeccioso, por exemplo, aquela bacteremia que eu tive, a virulência desse patógeno foi determinante para ele grudar na barreira hematoencefálica, no endotélio do meu tecido cerebral, e ele lesar esse endotélio e extravasar, causando um edema intersticial e a formação eventualmente até de um abscesso cerebral. A partir do momento que eu tenho isso, uma quebra da barreira hematoencefálica, o que acontece? Esse meu contraste chega e é extravasado. Ele sendo extravasado, ele vai acumular nesse interstício cerebral. E contraste acumulado no interstício cerebral, você vê como que aumento de densidade na sequência pós-contraste. Então, se eu falar para vocês assim, que tumor cerebral, melhor dizendo, que lesão cerebral que realça é sinônimo de lesão hipervascularizada, certo ou errado? Errado. Pode ser por um aumento da quantidade de vasos. Pode ser. Mas pode ser, não necessariamente por um aumento da quantidade de vasos, mas os vasos que estão chegando estão em quantidade igual. Porém, com quebra da barreira hematoencefálica, também é suficientemente capaz de aumentar a densidade dessa lesão nos estudos pós-contraste. Mecanismo de realce, resumindo então, é 2. Lesão hipervascularizada e lesão com quebra da barreira hematoencefálica. Com exceção do cérebro, no resto do corpo realçou pelo contraste, é hipervascular. No cérebro, nem sempre é assim. Um exemplo de lesão hipervascularizada, uma lesão hipervascularizada, hipovascularizada, em vez de 4 vasinhos aqui chegando, eu só tenho 2. Porém, com quebra de barreira, olha só. Existe isso? Existe. Radionecrose. Necrose por radiação. Um paciente fazendo radioterapia cerebral. Radionecrose, você tem uma lesão hipovascular, mas que realça pelo contraste. Realça por quê? Porque tem quebra da barreira hematoencefálica. Guardem bem esse mecanismo, que a partir daí vocês vão entender as diferentes patologias com realce pelo contraste, tanto na tomografia quanto para a ressonância. Isso serve para os dois. Tá? Na ressonância também, o que realça é porque teve quebra de barreira hematoencefálica ou é o que é hipervascularizado. Anatomia, vamos lá, resumindo, eu sei que a neuroanatomia ficou muito distante na época da faculdade da gente, mas a gente tem que saber o mínimo para a prova de residência. Saber onde ficam os lobos frontais, saber onde ficam os lobos temporais, os lobos parietais, até relativamente fácil, lobos occipitais. Saber, agora, muita gente se perturba no que é esse recheio, que a gente chama de núcleos da base. Os núcleos da base, a gente fica meio perturbado com eles. E tem muita coisa. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho quem? A cabeça do núcleo caudado. Aqui eu tenho quem? O núcleo lentiforme. Aqui eu tenho quem? A cápsula interna, esse bumerangue aqui, ó. Cápsula interna. E aqui eu tenho quem? Tálamo. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Eu mostrei só de um lado. Núcleo caudado e núcleo lentiforme, que são chamados núcleos da base. Núcleo caudado e os núcleos lentiformes são chamados núcleos da base. Estão relacionados a quê? Movimento extrapiramidal. Por exemplo, você tem uma coreia de Huntington, uma atrofia de núcleo caudado. Tá? Então, você vê isso, atrofia do núcleo caudado na imagem. Você vê embalismo secundário à hiperglicemia. Você tem uma hiperglicemia e começa a desenvolver balismo por causa dessa hiperglicemia. Você pode ver alteração nesses núcleos da base como um todo, tanto no caudado quanto no lentiforme. Agora, o tálamo, para que serve o tálamo? Esse miolinho do cérebro aqui, núcleos da base, o tálamo e a cápsula interna. Já falou dos núcleos da base. Agora o tálamo, para que serve ele? O tálamo ele é o relé da sensibilidade. Toda a sensibilidade do corpo chega no tálamo e ele distribui para o cérebro. Tá? Então, ele é um relé, é um delegador de missões, vamos dizer assim, no cérebro, no quesito sensibilidade. Então, uma das piores dores possíveis é a dor talâmica, a dor de natureza talâmica. A sensibilidade, ela para no tálamo. Então, tanto que nos tratos medulares, a gente lembra do trato espinotalâmico lateral, né, que envolve a dor, temperatura, tato. Trato espinotalâmico anterior, tá? Envolve tato. Agora, trato espinha, medula, talâmico, parou no tálamo.
Então, o tálamo ele é o relé, tudo chegou no tálamo de sensibilidade e a partir daí ele distribui. Tá? Então, alteração no tálamo pode dar alteração em termos de sensibilidade. Na cápsula interna, especialmente essa porção mais posterior dela, passa o quê? Passa o quê na cápsula interna? Trato piramidal. Tá? Então, vamos diferenciar assim. O paciente tem aquele quadro de hemiparesia. Tá? Ele teve um quadro de hemiparesia completa, proporcionada, braquiofácio-crural. Super bem, batendo bola. Fora isso, o nível de consciência dele está excelente. E aí? Não tem como, não. Glasgow 15. Só que tem um baita déficit. Como um paciente tão bem pode ter um baita déficit? Às vezes é uma lesão pequenininha na cápsula interna. O que passa na cápsula interna? Todo o trato motor primário, trato córtico-espinhal, o trato piramidal, passa por ali. Uma pequena lesão ali é capaz de um baita déficit. Agora, vamos mudar o enfoque. É um paciente que tem um pequeno déficit, aliás, um grande déficit, tá? Vamos supor uma hemiparesia desproporcionada, braquifácio-crural, desproporcionada. Melhor dizendo, uma hemiparesia desproporcionada face braquial. Face braquial. Olha só. Se eu tenho uma hemiparesia desproporcionada face braquial, só que o paciente clinicamente está rebaixado o nível de consciência. Você vai pensar, essa patologia, eu não sei ainda o que é, mas eu sei que ela fez com que o paciente entrasse, entre aspas, em coma, rebaixasse o nível de consciência. Além disso, essa patologia fez com que o paciente desenvolvesse um déficit motor, que pegasse face e o braço. Pegou, portanto, via motora primária, trato córtex espinhal. Poderia ser na cápsula interna? A cápsula interna, ela é uma lesão pequenininha, já é capaz de fazer um baita déficit. Por que poupou déficit? Quer dizer, o paciente tem a perna poupada e tem um baita déficit de termo de nível de consciência. Teve um baita rebaixamento de nível de consciência. Rebaixamento de nível de consciência ocorre das duas formas. Ou o paciente tem lesão de tronco cerebral, né? Eu estou falando de causas orgânicas, tá? Não de causas metabólicas. Causas orgânicas. Ou o paciente teve um baita, além de causa metabólica e isquêmica, as causas orgânicas de rebaixamento de nível de consciência agressão cortical extensa ou lesão em tronco cerebral. Se tem lesão em tronco cerebral, por pequenininha que seja, já dá um baita rebaixamento de nível de consciência, desde que acometa a chamada substância reticular ascendente, que é presente tanto na ponte quanto no mesencéfalo. Substância reticular ascendente, que é o centro de ativação do córtex. Mas agora, se eu tenho uma lesão com uma agressão cortical extensa, tá? Uma agressão cortical extensa, e o paciente, além da agressão cortical extensa, um déficit não tão importante como era no primeiro caso, eu vou pensar mais em topografia cortical do que uma topografia da lesão em cápsula interna. Quer dizer, só pelo fato de você quantificar essa hemiparesia e associar isso a um nível de cognição desse doente, cognição não, melhor dizendo, nível de consciência, melhor dizendo, desse paciente, você tem como predizer se esse possível evento isquêmico, por exemplo, está localizado ou em cápsula ou em nível cortical. Legal? E termos de irrigação cerebral. Sempre importante falar de irrigação cerebral, porque eu vejo que em postilas de livros atuais de neurologia, até neurologia básica, e também em postilas de cursinho preparatório para residência médica, e também em provas anteriores de residência médica, alguns lugares têm cobrado isso. Então lembrar que os ventrículos laterais acabam sendo um grande marco para a delimitação do que seriam os territórios vasculares. Olha só, o corno frontal do ventrículo, você traça, espichar uma linhazinha aqui, ó, o que é medial a ele é cerebral anterior. Essa linha. O corno occipital do ventrículo está mais ou menos aqui, ó. O que é medial a ele é cerebral posterior, artéria cerebral posterior. E o restante, isso aqui, é cerebral média. Tá? Então, núcleos da base é irrigado por quem? Predominantemente por cerebral média. Tálamo é irrigado por quem? Predominantemente por ramo de cerebral posterior. Uma forma rápida, fácil, didática de decorar território vascular. Tá? Então, cerebral média, quase toda essa metade do cérebro. Anterior,
pega o corno frontal do ventrículo, que é medial a ele, uma linha traçada a partir dele, cerebral anterior. Uma linha traçada a partir do corno occipital, medial a ele, cerebral posterior. O resto, cerebral média. Tálamo, ramo de cerebral posterior. É uma forma simples de se avaliar territórios vasculares. Próximo. No mesencéfalo, no tronco cerebral. No tronco cerebral, a gente observa aqui até na ressonância magnética, olha só, essa imagem do Mickey. No Mickey. Essa imagem do Mickey é o mesencéfalo. O mesencéfalo tem o quê? Eu tenho a base do pedúnculo cerebral, que é essa porção mais anterior do mesencéfalo. Tá? Tem essa porção mais anterior. E aqui corre quem? Trato córtico espinhal. O que acontece? Uma herniação uncal. O que é a herniação uncal? Vamos, por exemplo, exemplificar esse paciente com hematoma extradural, temporal. Lesão de artéria meningea média pós-fratura de osso temporal. Teve intervalo lúcido, chegou no pronto-socorro e assim a gente encontrou como um coágulo hiperdenso, uma imagem hiperdensa nessa topografia, nessa região. Isso vai fazer com que haja o quê? Pode fazer com que haja o quê? Um deslocamento medial do lobo temporal, uma herniação uncal. Herniação uncal. Essa herniação uncal comprime o mesencéfalo. Mesencéfalo é tronco cerebral. Eu lembro que você me falou que tronco cerebral tem substância reticular ascendente, que é o centro de ativação do córtex. Essa compressão pode levar ao quê? Ao coma. Ao coma profundo. Então, essa compressão pode levar ao coma profundo. E se a gente lembrar que esse mesencéfalo ele pode rodar, no caso, pela compressão. Pela compressão do lobo temporal, ele pode rodar o mesencéfalo. Aqui vai estar situada a tenda do cerebelo, dos dois lados ao redor do mesencéfalo. Rodando o mesencéfalo, esse outro lado do mesencéfalo bate contra a tenda e pode machucar. Tá? Machucando essa parte mais anterior do mesencéfalo contra a tenda do cerebelo, o que acontece? Lesa trato córtico espinhal, trato motor primário. O paciente pode levar uma hemiparesia. Agora, imagine a situação dos neurocirurgiões de antigamente que não tinham à disposição deles o método de imagem. Aí chega um paciente que bateu a cabeça. Ele chegou encontrado, bateu a cabeça. Aí você bateu a cabeça, aí você tem o quê? Aí você tem uma hemiparesia, uma anisocoria e uma hemiparesia de um lado. Vamos supor uma hemiparesia à direita. À direita. A gente sabe que o trato córtico espinhal ele decursa na onde? Na pirâmide bulbar. Então, se eu tenho uma hemiparesia à direita, a lesão é à esquerda. Certo? Certo, a lesão é à esquerda. Onde que esse neurocirurgião, o paciente tendo uma hemiparesia à direita, ele optaria sem o método de imagem para fazer a craniotomia? Obviamente, ele vai presumir que tem um hematoma, uma área de contusão, uma área expansiva do lado direito. Sem hemiparesia, do lado esquerdo. Se a hemiparesia é à direita, a patologia é à esquerda. Então a craniotomia vai ser à esquerda. Aí ele abria lá uma craniotomia branca. Mas por que branca? Imagina nesse caso. O problema aqui está desse lado, o lado esquerdo. Tá? Ele empurra a herniação uncal, substância reticular ascendente comprometida, o paciente está em coma. Comatoso. Então, roda o mesencéfalo, ele bate contra a tenda do cerebelo, machuca aqui a porção mais anterior desse mesencéfalo do lado contralateral. Tá? Então, eu vou lesar o quê? O trato córtico espinhal contralateral. Ou seja, herniação uncal pode determinar um falso localizatório para o neurocirurgião. Principalmente quando o neurocirurgião não tem método de imagem. E aí ele pode fazer craniotomia branca, que às vezes ocorria antigamente. Casos. Vamos falar em casos. Até agora foi tudo introdução para o que importa realmente, que são as imagens que vocês vão ver, vão se deparar na prova de residência. Sangue vai estar como na tomografia? Branco ou preto? Branco. Branco. Então, hiperatenuação, hiperdensidade nas cisternas da base, nos sulcos corticais. É sinônimo de hiperatenuação no espaço subaracnoideu. É sinônimo de hemorragia subaracnoidea. Esse paciente, vamos falar, quadro clínico. Paciente que estava lá namorando com a namoradinha dele no motel, aniversário de namoro, e de repente, depois da diversão, ele tem uma cefaleia súbita, tá? E com rebaixamento de nível de consciência. Cefaleia súbita. Ele falava assim que ele começou a ter cefaleia, eu nunca tive uma dor de cabeça como essa. E não era desculpa, era de verdade.
Ele nunca teve uma dor de cabeça como essa. Lancinante, forte, intensidade. E com isso ele teve um rebaixamento de nível de consciência depois. E aí você faz uma tomografia e você vê essa hiperatenuação delineando o espaço subaracnoideu, tanto as cisternas quanto os sulcos. Diagnóstico, hemorragia subaracnoidea. Principal causa não traumática, rotura de aneurisma. Faça uma angiografia, é o próximo exame a ser pedido. Agora, é um paciente hipertenso que ele está evoluindo com o quê? Ele está evoluindo como uma hemiparesia à esquerda, subitamente. Então foi um quadro súbito. Quadro súbito, você lembra de AVC, tanto AVC I quanto AVC H, tanto AVC isquêmico quanto AVC hemorrágico. Súbito. A tomografia vai me dizer se ela é hemorrágico ou isquêmico, porque o hemorrágico eu vejo branquinho, hiperdenso, porque o sangue é hiperdenso. Aí eu vejo que esse sangue está concentrado, tá, no interior do parênquima cerebral. Diferentemente daquele caso que estava no espaço subaracnoideu, aqui o sangue está no parênquima cerebral, mais precisamente nos núcleos da base. Empurrando quem? A cápsula interna. Se ele está empurrando a cápsula interna à direita, o paciente vai ter um déficit neurológico de hemiparesia à esquerda. Tá? Então, um quadro súbito de hemiparesia à esquerda, cefaleia num paciente hipertenso descontrolado, eu vou pensar quem? No hematoma intraparenquimatoso por rotura de microaneurisma de Charcot-Bouchard, ou seja, um hematoma hipertensivo. Esse é o diagnóstico. Vamos para o próximo. E agora? O paciente bateu a cabeça. Ele bateu a cabeça, é o velhinho que bateu a cabeça. O velhinho, lembrar que ele tem o tamanho da calota craniana dele, do crânio, e tem o cérebro. Conforme você vai ficando mais velho, o cérebro vai murchando. Tá? O cérebro vai murchando. E tem vasos que ligam a dura mater dessa calota craniana até a superfície pial, né? Que passam por todo esse espaço licórico que vai aumentando de tamanho com a idade, secundariamente a atrofia cerebral. Esses vasos, com o passar do tempo, quanto mais se acentua a atrofia, eles vão ficando mais estirados. Então, qualquer movimentozinho brusco da cabeça, do velhinho, é capaz de romper uma veia em ponte dessa, uma veia cortical dessa, e causar o quê? Hematoma subdural. Tá? Um hematoma subdural do velhinho, muitas vezes não tem nem na história trauma. Às vezes você vê um paciente que está ficando confuso, progressivamente, e aí você vê, é um hematoma subdural. É um dos casos de potenciais de demência reversível, entre aspas. Né? Por quê? Porque o paciente está demenciando, mas por quê? Está ficando confuso por causa do hematoma. Aí você drena o hematoma e o paciente fica bem. Aspecto em aspecto em crescente. Lua crescente, hematoma subdural. Lente biconvexa, hematoma extradural. Hematoma subdural, principal causa, roturas em veias em ponte. Ou traumática, ou por estiramento de um chacoalhão da cabeça de um velhinho. Tá? Poderia ser traumática de um jovem também. Tá? Hematoma extradural, normalmente ele não é venoso. É diferente do subdural. Normalmente o extradural, ele é arterial. Rotura de artéria meningeal média decorrente de uma fratura de osso temporal. Normalmente tem aquela história do intervalo lúcido que a gente observa na história clínica do doente. Lembrar disso. Tá? Coágulo, por ser sangue, hemorragia, hiperdenso na tomografia. Quer dizer, aquela base de hiperdenso, hipodenso, por que fica hiperdenso? É para a gente entender a doença aqui. Né? Então, ver o hiperdenso aqui, pode ser sangue, poderia ser calcificação, mas a calcificação ele é mais denso do que o sangue, aqui com esse tipo de janela que a gente empregou. Olha só, um outro hematoma subdural, e a gente observa também, além disso tudo, um desvio da linha média. Olha só, esse desvio da linha média, isso é importante para a gente avaliar. Quanto mais desvio de linha média, potencialmente a complicação é maior. O paciente pode ter muito mais complicação com esse desvio de linha média. Tá? E aqui, que densidade é essa? Poderia ser gordura? Poderia ser gordura. Mas eu observei que nesse trauma do doente teve lesão do seio frontal, desse seio paranasal, desse seio da face frontal. Então tinha uma lesão de seio frontal associado a esse material aqui. Tinha uma fratura de seio frontal associado a esse conteúdo hipoatenuante aqui. Então, diagnóstico é um pneumoencéfalo traumático. Potencialmente é um paciente que pode evoluir com o quê? Fístula licórica e começar a ter o quê? Meningite de repetição. Por quê? As bactérias dos seios da face, dos seios paranasais, podem chegar
para o espaço subaracnoideu e causa meningite. Tá? E esse aqui é uma lente o quê? Increscente ou é uma lente biconvexa? É uma lente biconvexa, hiperdenso. Tá? Hiperdenso. Então, diagnóstico, hematoma extradural, rotura de artéria meningea média, é o mais provável, por fratura de osso temporal. Ok? Isso aqui, olha só. Eu tenho áreas hiperatenuantes. Hiperatenuantes, provavelmente hemorrágicas. Áreas hemorrágicas, já vamos dizer assim. Eu tenho essas áreas hemorrágicas esparsas predominantemente anterior no cérebro. Tanto nos lobos frontais, quanto no lobo temporal esquerdo. E é um paciente que bateu a cabeça. Então a gente tem que pensar o quê? Contusão hemorrágica. Normalmente a gente vai ver esse tipo de lesão. Tá? Bateu a cabeça, começou a evoluir com estado confusional, uma tomografia pode ajudar nesse diagnóstico. E agora? Eu vou falar assim, é um paciente que bateu a cabeça, teve um rebaixamento importante do nível de consciência, fez uma tomografia e imediatamente não acharam nada. É uma tomo normal. Só que esse paciente ele não melhorava. Não melhorava e eu... Puxa vida, por que uma tomo normal? Será que trocaram o filme? Por que esse paciente não está melhorando? Está na UTI, está entubado, está rebaixado mesmo, nível de consciência muito baixo, Glasgow baixo. Aí você repete essa tomografia, você vê algumas lesões hiperatenuantes, hemorrágicas no corpo caloso. Ou até na transição córtex-substância branca. Diagnóstico. Vamos lá. Diagnóstico possível, lesão axonal difusa. Boa parte das tomografias são negativas, são normais para lesão axonal difusa. O déficit neurológico muitas vezes é muito intenso. Agora, por que os locais mais comuns são transição, córtex, substância branca e corpo caloso? Vocês sabem? Lembram do mecanismo do trauma? Lembrar assim, ó, quem que é mais denso, córtex ou substância branca? Córtex, porque tem 2 vezes mais sangue do que a substância branca, é 2 vezes mais vascularizado do que a substância branca. Além disso, substância branca é gordura, é bainha de mielina do axônio. Então, mais um motivo dela ser menos densa. Então, já falei para vocês o seguinte, que córtex e substância branca, corpo de neurônio e axônio, têm diferentes densidades. Tendo diferentes densidades, eles têm tempo de desaceleração diferente. Então, vai romper, como eles desaceleram em forma diferente, num trauma, o que vai acontecer? Vai romper onde eles se ligam, que é na junção córtico-subcortical, córtex e substância branca. E no corpo caloso, por quê? Porque além de ter isso, né, esse lance da substância branca e substância cinzenta com diferentes densidades, o que há no cérebro é, dependendo do mecanismo do trauma, para onde que chacoalha a cabeça, tem um hemisfério e o outro. Um hemisfério de um lado e um hemisfério de outro. Por onde esse hemisfério é ligado? Pelo corpo caloso. Dependendo da força com que há esse movimento, essa dinâmica da desaceleração, o encéfalo ele roda sobre o outro. Se ele roda sobre o outro, ele determina a lesão no corpo caloso. Por isso, não precisa decorar, basta entender. O corpo caloso e a junção córtico-subcortical, por isso que a gente comentou, são os locais mais comuns de lesão axonal difusa e que muitas vezes são subdiagnosticados ou não diagnosticados na tomografia computadorizada. Raramente, eventualmente, você pode flagrar isso na tomografia. Aí, quando você tem muito déficit neurológico, o paciente pós-traumático que não está melhorando, não está acordando, não está tendo condição de ser estubado. Para esse tipo de paciente, que a tomografia tão negativa, faz a ressonância para tentar ver a lesão axonal difusa. A ressonância magnética, para isso, é beleza, tem uma sensibilidade fantástica para esse diagnóstico. Como a gente está vendo aqui, nessa sequência, a ressonância magnética, existe uma sequência em T2, que aqui é um T2 porque o líquor brilha, que ela acentua algum tipo de microhemorragia, tá? Não só microhemorragia, mas tudo que tem hemosiderina, melhor dizendo, sangue. Além do sangue, tudo que tem calcificação, ele fica extremamente preto. Então, para ver microhemorragia de lesão axonal difusa ou calcificações, decorrente, por exemplo, de calcificações residuais de uma neurocercose, para isso tudo, essa sequência gradiente eco, que a gente chama em T2, é fantástica. Tá? Então, apresento-lhes mais uma coisa para vocês decorarem, além do que vocês já entenderam. Olha só, corpo de neurônio, densidade hiperatenuante, axônio hipoatenuante porque tem bainha de mielina, substância branca.
há uma diferença de tempo de desaceleração, portanto vai romper aqui, na junção córtico-subcortical. AVC isquêmico. AVC hemorrágico eu sei que fica hiperatenuante. O paciente meu teve um quadro súbito, um quadro ictal. Ele evoluiu com retardo, ele evoluiu com rebaixamento de nível de consciência e um déficit neurológico focal mostrando uma emparesia. A partir daí, eu vejo que não é hemorrágico. Eu não tenho hemorragia. E aí? Na aula passada você falou que a melhor sequência possível é a sequência da difusão. Porque a difusão vê a isquemia em questão de minutos. E realmente é verdade. Decorem para a prova. Ressonância magnética, melhor método para se ver um AVC em fase hiperaguda. Um AVC isquêmico em fase hiperaguda. Ressonância magnética com sequência de difusão. Com sequência de difusão. Então, agora, por que a difusão ela é fantástica para isso? Por que o AVC isquêmico ele leva a um edema? Tá? Então, temos que lembrar o seguinte, o AVC isquêmico ele leva um edema e depois daquele edema o tecido morre, ele vira gliose. O que é gliose? É a cicatriz do cérebro, vamos dizer assim. Cérebro, relembrando, uma lesão no ombro, uma lesão no joelho, pode evoluir com fibrose, depósito de fibroblasto ali, fibrócito, colágeno. No cérebro não tem fibroblasto. Não tendo fibroblasto, não tem fibrose. Vai ter o quê? Gliose, porque tem célula da glia. Quem vai fazer essa cicatriz vai ser células da glia. Gliose. A gliose também tem muita água, portanto fica hipoatenuante na tomografia e hipersinal em T2. Hipersinal em T2. Tá? Então, isso é a gliose. Agora, o edema também fica com hipoatenuante na tomografia, hipodenso na tomografia e hipersinal em T2. Por quê? Porque ele tem água. O edema cerebral é a água aumentada no cérebro. Sendo água aumentada, ele vai ficar hipodenso e vai ficar hipersinal em T2. Agora, por que ele tem o edema cerebral? Por que ele tem o edema cerebral? A primeira coisa, antes do neurônio morrer, a primeira coisa que se altera no momento de uma isquemia aguda é o quê? É a bomba de sódio e potássio. Bomba essa que tem a função natural de que, primordialmente, atrair o potássio para dentro e expelir o sódio. A partir do momento que essa bomba para de funcionar, e ela é a primeira que para de funcionar, o que vai acontecer? Vai haver um influxo de sódio em detrimento de uma entrada de potássio. Ou seja, entra sódio na célula. O sódio carrega quem junto com ela? A água. Então vai ter um edema celular. A célula vai inchar. Portanto, a primeira coisa que você vai ver no AVC isquêmico é a perda da função da bomba sódio e potássio, consequentemente um edema cerebral, consequentemente você vai ver esse edema na sequência de difusão e tardiamente você vai ver, depois de algumas horas, depois de um dia principalmente, você vai ver também no T2 e também na tomografia. Tá? Na fase hiperaguda, só difusão. Tá? Depois na fase aguda, depois de 12 horas, 24 horas, aí sim a ressonância você pode ver alguma coisa e a tomografia também. Então tá aí, ó. Paciente com quadro ictal, quadro súbito, déficit neurológico focal e rebaixamento de nível de consciência. Eu olho essa tomo, tá normal. Não vejo nada. O que eu tenho que fazer? Ressonância magnética com sequência de difusão. E mostro a área do edema nessa sequência de difusão. Esse brilho mostrando. Vocês não vão, o papel de vocês agora não é identificar, falar isso aqui é uma difusão. Na certa, na prova, ou das duas uma, ou ele vai colocar escrito aqui legenda difusão, e vocês vão ver esse brilho mostrando o edema, ou ele vai falar só qual sequência vocês vão ter que pedir no AVC isquêmico. Aí vocês vão falar difusão. Vai ser mais ou menos assim que vai poder cair em prova. E agora, o AVC isquêmico, quanto mais precoce esse AVC, tá? Quanto mais incipiente esse AVC isquêmico, ele vai ter menos achado tomográfico e menos achado em ressonância magnética. Mas um achado você pode ver em questão de horas. Ele é pouco sensível, mas bastante específico. Tá? Que achado é esse? É a hiperdensidade da artéria que foi acometida. Por que hiperdensidade? Porque trombosou essa artéria. Tá? A trombose arterial determinou essa hiperatenuação. Isso é um achado pouco sensível, porém muito específico. Você tem um quadro ictal, um quadro súbito com déficit neurológico localizando
do lado, demonstrando que o lado esquerdo do cérebro foi acometido, no caso uma hemiparesia à direita, e eu vejo esse trombo mural, eu posso falar que provavelmente corresponde a um trombo mural na artéria cerebral média. Lembrando dos territórios vasculares, mais uma vez, só para fixar vocês, temos duas artérias vertebrais, uma artéria basilar, circulação posterior vértebro-basilar. Tá? Insuficiência vértebro-basilar é aquele paciente com tontura, aquele paciente evoluindo com ataxia de marcha, por quê? Por uma síndrome cerebelar. A circulação anterior, que é a circulação carotídea, ela vai bifurcar aqui em cerebral anterior, em cerebral posterior. Tá? Cerebral anterior vai correr para a mediana, vai correr bem aqui no meio do cérebro, na porção mais mediana do cérebro, e a cerebral média vai correr para as laterais. Cerebral média vai irrigar quase tudo. Tá? Mas a cerebral anterior, por ela estar correndo mediana, lembra daquela regrinha dos córneos frontais, vão delimitar para medianamente em relação aos córneos frontais, eu tenho o território da cerebral anterior. Lateralmente aos córneos frontais, cerebral média. Mesma coisa, cerebral posterior. Medialmente aos córneos occipitais, ventrículos laterais, cerebral posterior. Lateralmente, cerebral média. Tá? Então, vamos ver aqui. Que território é esse? Olha só. Núcleo da base envolvido. É território de quem? Média, cerebral média. E toda essa porção mais medial em relação ao corno frontal do ventrículo, média. Desculpa. Toda essa região lateralmente ao corno frontal do ventrículo lateral, cerebral média. Toda essa região lateralmente ao corno occipital do ventrículo lateral, também cerebral média. Essa cunha isquêmica é em cerebral média e prova disso é que acomete os núcleos da base, que também são território de cerebral média. Tálamo, território de cerebral posterior. Okay? Por que tá? Que sequência é essa? T1 e T2. Líquor brilhando, líquor do ventrículo, líquor do espaço bracnoideu nos sulcos. T2. Tem um edema. Edema por quê? Perda da função da bomba só de potássio. O começo do edema é por isso. Tá? Então, antes de haver a morte neuronal, começa a ter a perda perda funcional da bomba só de potássio e, portanto, esse paciente acaba tendo edema celular, que a gente vê muito bem no T2. Um edema muito bem delimitado. Tá? Que ele delimita quem? O território vascular da artéria cerebral média. Olha só, então eu tenho aqui um território vascular da artéria cerebral média, hipersinal em T2 por edema. T2 brilha água, brilha o edema. Uma hipoatenuação mais mediana. Mediana é quem? Cerebral anterior. Mais mediana anterior, cerebral anterior. E mais, mediana posterior envolvendo o tálamo é quem? Cerebral posterior. São os territórios vasculares. Cerebral posterior pode dar quadro de quê? Aqui passa radiação óptica e córtex visual. Tá? Aqui está alojado o córtex visual, os giros calcarinos. Então, pode dar quadro de quadrantanopsia, hemenopsia, tá? Por acometimento de território cerebral posterior. Pode dar alteração de sensibilidade por envolvimento talâmico, lembrando que o tálamo é relé de sensibilidade. Tá? E no caso de cerebral anterior, se vocês lembrarem do homúnculo de Penfield na neuroanatomia, que é isso aqui, a gente tem o quê? Um corte coronal do giro pré-central, que é o giro motor primário, córtex motor primário. A gente tem quem? Parte mais medial, perna. Aí depois vem uma área enorme da mão e face e boca aqui, mais baixo. Território cerebral média, por ser mais lateral, ele vai pegar isso aqui. Território cerebral anterior, ele vai pegar aqui. Então, um quadro clínico de hemiparesia só de perna, com agressão cortical, vocês vão lembrar de território de quem? Cerebral anterior. Uma hemiparesia acometendo brachiofacial, né, com agressão cortical extensa e o rebaixamento de nível de consciência, eu vou ter quem? Cerebral média. Agora, uma hemiparesia completa, braquifácio crural, e o paciente batendo bola, eu vou pensar em lesão em quem? Cápsula interna. Para topografar esse tipo de lesão é bacana vocês entenderem um pouco desse diagnóstico topográfico. E agora, paciente com uso de anticoagulante, tá? Anticoagulante oral. Ela tem dor de cabeça progressiva, e aquilo lá em um mês aumentou muito, e até ela tem um episódio de convulsão. O que você vai pensar? Trombose
tá? Trombose venosa de seio venoso, tá? De seio dural venoso. E aí você vê como uma trombose, uma hiperatenuação no meio do seio, que aqui é um seio venoso, e o sangue venoso não vai deixar vai parar de voltar. Você tem um aporte arterial, o que vai acontecer? Congestão vascular cerebral, aumento da pressão intracraniana, muitas vezes infartos hemorrágicos, tá? Por causa das custas dessa congestão. Então, e você vê o quê? Como uma hiperatenuação no estudo sem contraste e com falha de enchimento no interior desse vaso no estudo pós-contraste, nesse seio que é o seio sagital superior. Tá? Esse sinal é chamado de sinal do delta vazio, coisa que pode cair em prova. Mulher com 20 anos, com dor de cabeça, uso de anticoncepcional oral, dor de cabeça progressiva de 1 mês de duração, e que evoluiu com uma convulsão, e que tinha o sinal do delta vazio na tomografia de crânio, é diagnóstico de quê? Trombose de seio dural, tá? De seio venoso. Aqui, essa sequência, o flare, lembrando do flare, que assim como o T2, ele brilha tudo que é água ligada à proteína, seja ela edema ou seja gliose, que é a cicatriz do cérebro, tá? Tudo isso vai brilhar em flare. Desmielinização também brilha em flare. Então tudo que é água ligada à proteína. O líquor, apesar de ser água também, ele não é ligado à proteína, então não vai brilhar em flare, só vai brilhar em T2. Ok? Então aqui no flare é a sequência de eleição, muitas vezes flare sagital, para mostrar uma doença desmielizante, com esse aspecto de lesão em forma de dedo, de luva de dedo, fugindo do ventrículo. Tá? É um típico aspecto de lesão desmielizante de uma esclerose múltipla. Então aí é o caso, aquele quadro clínico daquela paciente com parestesia, uma mononeurite de nervo óptico, uma cegueira unilateral, com alteração em potencial evocado, com banda oligoclonal no líquor e que tem essa ressonância sagital flare mostrando lesões perpendiculares ao ventrículo. Diagnóstico: esclerose múltipla. É uma lesão neurológica degenerativa, vamos dizer assim. E aqui o corte axial dessa mesma patologia, ok? Mesma patologia, placas desmielizantes fugindo do ventrículo. Outra condição, aqui eu topográfico essa lesão, aqui o hemisfério cerebelar de um lado, o hemisfério cerebelar do outro lado, o quarto ventrículo e o pedúnculo cerebelar médio. No meio eu tenho a ponte. Na ponte eu tenho, além da substância reticular ascendente, eu tenho aqui o trato córtex espinhal de um lado, trato córtex espinhal do outro lado. Ele continua passando aqui e vai cruzar lá na decussação das pirâmides. Então uma lesão pontina pode dar himparesia? Também pode. Mas nesse caso, olha só, essa lesão hipersinal em T2 tá medialmente aos tratos córtex espinhais. Não está pegando os tratos córtex espinhais. Então, esse paciente não tinha himparesia. No entanto, qual que era o quadro clínico desse doente? Esse doente, ele estava na UTI, fizeram uma correção rápida de hiponatremia nesse doente. Tá? Então, corrigiram uma hiponatremia. E aí esse paciente evoluiu com essa lesão. Que lesão é essa? De quem estamos falando? Mielinólise pontina, distúrbio metabólico que leva a lesão no meio da ponte, poupando trato córtex espinhal. Também diagnóstico de doença metabólica por ressonância magnética. Então falamos de doença metabólica, falamos de doença neurodegenerativa como a esclerose múltipla, falamos de AVC isquêmico, falamos de AVC hemorrágico. Tudo isso em tomografia e ressonância são excelentes. Lembrar que ressonância brilha o quê? Em T1, brilha em T1 sangue, melanina e gordura, tá? E brilha em T2 água. Brilha em flare o quê? Brilha em flare tudo que é água ligada à proteína. Né? É como um T2, só que satura a água livre. Então vai brilhar só a água ligada à proteína, seja do edema ou seja da gliose. Como eu diferenciar edema de gliose? O edema, ele é tumefativo, tá? Associado a uma expansão. A gliose não, ela é atrófica, então ela sofre uma retração. Ela diminui de volume, enquanto o edema aumenta de volume. Os dois alteram o sinal com hipersinal em flare. Recapitulando, edema e gliose. Como diferenciar se os dois brilham no flare? O edema, tumefativo. A gliose, retrátil. Um aumenta de volume, o outro reduz de volume. O tecido cerebral que a gente está estudando. Quando avaliarmos uma lesão que acometa núcleos da base dos dois lados, estaremos diante ou de uma doença metabólica, sensulato,
tá? Uma doença metabólica acentuada, que pode estar associado a distúrbios piramidais, extrapiramidais, porque núcleos da base é responsável por distúrbio extrapiramidal, e lembrar que núcleos da base também é território de cerebral médio. Tá? Então poderia ser um evento hipóxico-isquêmico global, uma parada cardiorrespiratória, ficando branquinhos os núcleos da base assim? Poderia também. Então vai diferenciar do distúrbio metabólico com uma isquemia, um evento hipóxico-isquêmico, uma parada cardiorrespiratória qualquer. E agora, se eu tenho, em termos de tumor cerebral, resumidamente, o que pode cair para vocês de tumor? Qual que é o mais frequente de todos? O mais frequente tumor cerebral primário é o de pior prognóstico. Infelizmente é isso que ocorre. O mais frequente tumor cerebral primário é glioblastoma multiforme, o glioblastoma, o GBM, que a gente popularmente conhece como GBM. Ele é o mais prevalente, ele é necrótico, tem um realce pelo gadolínio, que esse mecanismo do realce, lembrar que é quebra da barreira hematoencefálica e aumenta o número de vasos por neoangiogênese tumoral. Tem edema em volta do tumor, que a gente vê aqui como hipossinal em T1. Se tivesse o flare T2, mostraria o hipersinal em T2 e flare peritumoral, mostrando esse edema perilesional. Tá? Então, nessa lesão que é bizarra e que é a mais frequente dos tumores cerebrais. Agora, se caiu outro tumor cerebral, também primário, porém que evolui com calcificação grosseira, como essa, tumor cerebral com calcificação grosseira na prova de residência é sinônimo de oligodendroglioma. Oligodendroglioma. Então, se cair tumor cerebral para vocês com calcificação grosseira, oligodendroglioma. Agora, tumores múltiplos, lesões múltiplas com realce, com quebra da barreira hematoencefálica ou hipervascularização, com realce pelo gadolínio, pelo meio de contraste, poderia ser tanto o gadolínio na ressonância como o contraste iodado na tomografia, circundados essas lesões com realce por edema, que eu estou caracterizando aqui como hipersinal em T2 ao redor das lesões, e hipersinal em flare. Por que flare? Porque a água ligada à proteína é edema. Tá? Pode ser edema. Então aqui tem um tumor, uma lesão, melhor dizendo, com edema perilesional. Poderia ser lesão granulomatosa múltipla, como tuberculoma, se fosse ou múltiplos focos de neurotoxoplasmose no imunocomprometido, até poderia. Agora, se eu falar que esse paciente é um paciente que tem neoplasia pulmonar, vamos dizer, pequenas células pulmonar ou um SEC pulmonar, isso aqui poderia sim ser múltiplas metástases. Tá? Vários focos com realce pelo gadolínio circundados por edema, várias lesões com realce pelo gadolínio circundados por edema, ou é metástase ou é processo inflamatório granulomatoso. Mais provável. Agora, uma lesão extremamente frequente, intracraniana, tá? Neoplásica, porém, ela está fora do cérebro, ela está na meninge, ela está comprimindo e deslocando o cérebro. Tá? Então, é uma das neoplasias intracranianas mais frequentes, porém, desloca medialmente o cérebro, não está no cérebro. Tá? Então, quem é essa? Quem é a patologia meningia neoplásica mais frequente? É o meningioma. Como diferenciar? Se cair para vocês, vai cair tumor ou glioblastoma, que é o mais frequente, aquela bola dentro do cérebro com uma necrose, com um buraco dentro, circundada por edema. Ou vai cair lesão múltipla, sabe, vai apostar em metástase. Ou vai cair em lesão única com uma calcificação grosseira, exuberante, vocês vão apostar no oligodendroglioma. Ou vai cair uma lesão como essa, que vocês vão ter que caracterizar que ela não está no cérebro, ela está na meninge e está comprimindo e deslocando o cérebro medialmente, que é o meningioma. São os 4 tumores que, se tivesse que apostar, que poderia cair numa prova de residência, eu apostaria. Tá? O meningioma visto na tomografia já com contraste, tá? Com realce intenso pelo meio de contraste. Em termos de diferenciar hidrocefalia com alargamento por atrofia. Quando o cérebro ele sofre alguma degeneração, ele sofre uma isquemia, ele sofre qualquer coisa que ele possa sofrer de evento encefaloclástico, vamos dizer assim, ele sofre uma atrofia, tá? Seja ela por perda neuronal, seja por gliose. Então, essa atrofia vai ter um alargamento. O que vai acontecer? O cérebro murcha, para compensar, o líquor do espaço baracnoideo aumenta e o líquor do interior do ventrículo também aumenta.
aumenta sem ser hidrocefalia. Há um alargamento ventricular compensatório. Há um alargamento de sulcos cisternais do espaço subaracnoideu compensatório. Proporcional ao alargamento do sulco ao alargamento do ventrículo. Tudo ocorreu porque o cérebro diminuiu de volume. No entanto, a hidrocefalia é o contrário. Você tem, apesar da concomitância do alargamento ventricular, você tem também alargamento ventricular, porém, os sulcos estão comprimidos. Tá? Ou seja, não houve uma redução do cérebro. O que há aqui é uma hidrocefalia hipertensiva, comprimindo todos os sulcos, todo o espaço licórico subaracnoideu tendendo a ficar obliterado. Por quê? Porque está tendo uma hipertensão intracraniana. E aí o ventrículo armado, né? O ventrículo com hidrocefalia. Isso aqui é um ventrículo normal. Então, ventrículo normal, pequenininho, alguns sulcos, bonitinho. Aqui, um ventrículo alargado, porém com sulco muito alargado. Tudo decorrente de uma atrofia cerebral e um alargamento compensatório sem hidrocefalia. Uma ventriculomegalia compensatória ex vácuo, retrátil. Aqui não. Aqui eu tenho uma ventriculomegalia por hidrocefalia, é aqui comprimindo os sulcos adjacentes. Vocês podem cair uma questão dessa e falar, isso é hidrocefalia ou isso é uma ventriculomegalia ex vácuo? Vocês vão... Olha o sulco, obliterado ou diminuído, hidrocefalia. Os sulcos estão com alargamento relativamente proporcional ao alargamento ventricular, então isso é uma ventriculomegalia ex vácuo. Galera, é isso aí. Por hoje tá bom. Próxima semana tem mais de radiologia.